Estava com a mala de mão pronta. Meu genro tomou meu passaporte à força. A senhora não vai mais para Cancún. Alguém precisa limpar a casa e olhar os cães. Rasgou meu ticket na frente de todos. Fiquei calma. Fui ao guichê e cancelei o pacote pago com o meu dinheiro, quando eles tentaram passar no portão. O som de papel rasgando nunca foi tão alto. Parecia um trovão dentro daquele saguão lotado do aeroporto de Guarulhos. Eu senti o ar-condicionado gelado nas minhas costas, mas o frio real vinha de dentro, daquele lugar onde a gente guarda o amor de mãe e a esperança de dias melhores. Breno, meu genro, não estava gritando. A crueldade dele era pior. Era calma, cheia de um sorriso de canto de boca, como quem disciplina uma criança teimosa ou dispensa uma funcionária incompetente. Ele segurava os 2 pedaços do meu cartão de embarque, aquele pedaço de papel brilhante que representava meus gastos e meses de economia, como se fosse lixo. A senhora não entendeu, dona Solange? A voz dele era mansa, venenosa. Alguém tem que ficar. O Thor e os Zeus não podem ficar sozinhos por 10 dias. O hotelzinho é caro. E a senhora... Bem, a senhora já mora lá de favor mesmo. É o mínimo. Eu olhei para o lado. Minha filha, Larissa, minha menina. A mesma que eu carreguei no colo. A mesma para quem eu dei o dinheiro da entrada do primeiro carro. A mesma que jurou que essa viagem seria para unir a família. Ela estava olhando para o celular. Dedos rápidos digitando alguma coisa, evitando meus olhos a todo custo. A cumplicidade do silêncio dela doeu mais do que a audácia dele. As pessoas na fila do check-in olhavam. Senti o rosto queimar. Não era raiva, era vergonha alheia, vergonha por eles. Vergonha por mim, por ter criado uma filha que permitia que o marido tratasse a mãe como um estorvo descartável no meio do Terminal 3. Eu apertei a alça da minha mala de mão. Meus dedos ficaram brancos. O dinheiro foi meu, Breno. O pacote está no meu nome. Minha voz saiu firme, surpreendentemente baixa. Eu não ia dar espetáculo. Eu tenho 56 anos, uma vida de trabalho duro nas costas e uma dignidade que ele jamais conseguiria arranhar, por mais que tentasse. Ele riu. Uma risada curta, seca. O dinheiro era seu, sogrinha. Agora é da família. E a família decidiu que você cuida da casa. Vamos, Lari. O embarque já vai começar. Ele virou as costas. Simples assim. Enfiou meu passaporte no bolso da jaqueta dele. Um sequestro de identidade ali, na luz do dia. E puxou Larissa pelo braço. Ela foi. Sem um desculpe, sem um abraço, sem olhar para trás. Eles caminharam em direção ao portão de embarque internacional, rindo, comentando sobre o duty free, como se eu fosse um poste, uma lixeira, algo inanimado que ficaria ali plantado até criar raízes. Foi naquele segundo, vendo as costas deles se afastarem, que algo dentro de mim quebrou. Mas não foi meu coração. O que quebrou foi a minha cegueira. Eu respirei fundo, sentindo o cheiro de café e perfume importado que pairava no ar. O choro subiu na garganta, ácido, quente, mas eu engoli. Engoli a seco. Não derramei uma lágrima sequer. Mulheres como eu, que já levantaram impérios do nada e viram tudo desmoronar para reerguer de novo, não choram em aeroportos. Nós agimos. Se você já sentiu na pele a ingratidão de quem você mais ajudou, inscreva-se agora no canal. Essa história é para te lembrar que a justiça tarda, mas quando nós a fazemos com as próprias mãos, ela não falha. Deixe seu like se você quer ver o troco que eles merecem. Eu não fui para a saída. Eu não chamei um Uber para voltar para casa e limpar a sujeira dos cachorros gigantes do meu genro. Com a calma de quem assina um contrato vitalício, caminhei até o balcão da companhia aérea. A atendente, uma moça jovem com um lenço colorido no pescoço, me olhou com pena. Ela tinha visto tudo. Senhora, eu sinto muito. Quer um copo d'água? Não, minha querida. Obrigada. Eu disse, tirando meus óculos e limpando a lente com a barra da blusa, devagar. Eu quero falar com o supervisor. Agora. Houve algum problema com a bagagem? Eu sorri. Um sorriso triste, mas perigoso. Não. O problema é com a carga.
Eu sou a titular do pacote. A compra foi feita no meu cartão com a minha senha, e eu tenho aqui a apólice do seguro viagem que exige a minha presença para validar os acompanhantes. A moça digitou algo no computador. Sim, senhora Solange. O pacote Luxo Cancún All Inclusive. 3 passageiros. Exato. Eu quero cancelar. Tudo. Cancelar a sua parte, a senhora diz? Não. Eu me inclinei sobre o balcão, olhando fundo nos olhos dela. Eu quero cancelar a reserva inteira. O aéreo, o hotel, o translado. Quero o estorno no meu cartão agora. E quero que você emita um alerta no sistema do portão de embarque. A atendente hesitou. Mas eles já fizeram o check-in. Devem estar na fila do raio-x. Se eu cancelar agora, o sistema vai barrar o ticket na hora de entrar na aeronave. Vai dar confusão. Olhei para o relógio. Faltavam 40 minutos para o voo. Tempo suficiente para eles passarem pela segurança, comprarem perfumes caros com o cartão adicional que eu, tola, tinha dado a Larissa, e chegarem ao portão achando que eram os reis do mundo. Moça, eu disse, com a voz suave de uma professora ensinando uma lição valiosa. Confusão foi o que eles fizeram com a minha vida. O que vai acontecer no portão de embarque não é confusão, é justiça. Cancele. Ela digitou. O som das teclas parecia música. Cancelado, senhora Solange. O valor integral voltará para sua fatura em até 5 dias úteis. As passagens deles constam agora como inválidas, fraude no pagamento. Obrigada. Peguei minha mala de mão. Não fiquei para ver. Eu não precisava ver. Eu sabia exatamente o que ia acontecer. O bip vermelho, a barreira fechada, a vergonha pública que eles passariam, não eu. Virei as costas para os portões de embarque e caminhei para a saída automática. O sol lá fora estava forte, mas eu tinha um plano. Eles achavam que eu estava voltando para ser a escrava de luxo daquela casa que um dia foi minha. Mas enquanto o táxi se aproximava, eu tirei o celular da bolsa e disquei o número de um chaveiro 24 horas. A guerra tinha começado, e eles não tinham nem passaporte para fugir. Aqui está a parte 2. Vamos voltar no tempo para mostrar ao público quem realmente é essa mulher que acabaram de ver sendo humilhada, criando um contraste poderoso que gera indignação. Enquanto o táxi cortava a rodovia Hélio Smith, deixando o aeroporto para trás, eu olhava o reflexo dos meus olhos no vidro da janela. Aqueles olhos cansados, cercados por olheiras fundas, não eram meus. Não a verdadeira eu. Eles queriam que eu acreditasse que eu era um peso morto, uma velha inútil que só servia para lavar quintal. Mas a mulher sentada naquele banco de couro sintético, com o coração acelerado e a mente afiada como uma faca de chefe, tinha uma história. Eles esqueceram quem eu sou, mas eu não. Para entender como cheguei ao fundo do poço naquele saguão de embarque, você precisa saber que, até 2 anos atrás, ninguém ousava levantar a voz para mim. Eu não sou uma vovozinha que tricota esperando a morte. Eu sou Solange. A Solange dos Sabores da Sol. Durante 30 anos, eu comandei uma das empresas de buffet mais respeitadas da Zona Sul. Eu acordava às 4 da manhã para negociar frutas frescas no CEAGESP. Eu gerenciava equipes de 30, 40 garçons, cozinheiros temperamentais e noivas histéricas. Eu carreguei caixas de bebidas nas costas, queimei os braços em fornos industriais e transformei o suor do meu rosto no teto que cobre a cabeça da minha filha hoje. Eu era a general da minha própria vida. Lembro como se fosse hoje, o dia em que decidi parar. Foi numa terça-feira chuvosa. Assinei a papelada da venda da empresa no cartório. Quando o gerente do banco me ligou confirmando o depósito, 600 mil reais limpos, fruto de uma vida inteira de "sim, senhora" e "sai agora", eu senti um silêncio maravilhoso dentro de mim. Aquele dinheiro era minha alforria. "Agora é a minha vez, Lari", eu disse para minha filha naquele dia, abrindo um vinho verde que eu guardava para ocasiões especiais. Estávamos na minha sala.
aquela sala ampla, iluminada, com piso de madeira que eu encerava com orgulho. Vou viajar. Quero conhecer a Itália, quero aprender a pintar, quero acordar às 10 da manhã se eu tiver vontade. Larissa sorriu. Parecia feliz por mim. Na época, ela e o Breno moravam num apartamento alugado na Vila Madalena, posando de casal moderno e bem-sucedido. Breno sempre teve aquela postura de empreendedor visionário, cheio de palavras em inglês, mindset pra cá, Bitcoin pra lá. Eu, com meu jeito antigo de ganhar dinheiro trabalhando, achava aquilo tudo conversa fiada, mas respeitava. Afinal, minha filha parecia feliz. Mas a felicidade deles era de vidro, e vidro quebra fácil. 8 meses depois da minha aposentadoria, o telefone tocou às 2 da manhã. Nada de bom vem de um telefonema a essa hora. Mãe. A voz da Larissa estava embargada, daquele jeito que faz o estômago de qualquer mãe virar gelo. O Breno, a gente perdeu tudo. Não foi um assalto, foi incompetência mesmo. O tal investimento revolucionário do Breno tinha virado pó. Eles estavam devendo aluguel, condomínio, e o oficial de justiça já tinha batido na porta para levar o carro. Foram despejados. Eu podia ter ajudado com dinheiro. Podia ter pago um aluguel barato para eles se reerguerem. Mas o coração de mãe é um traidor maldito. Quando vi minha filha chorando no meu sofá, com olheiras de quem não dormia há semanas, e o Breno sentado na poltrona com a cabeça entre as mãos, chorando lágrimas que hoje eu sei que eram de crocodilo, eu fraquejei. Vocês não vão para a rua, eu disse, sentindo um aperto no peito, como um aviso que eu ignorei. A casa é grande, tenho 3 quartos, venham para cá, fiquem até se ajeitarem. 3, 4 meses no máximo. Breno levantou a cabeça. Os olhos dele brilharam, não de gratidão, mas de alívio oportunista. Dona Solange, a senhora é uma santa. Eu prometo, é temporário. Assim que meu novo projeto de consultoria engrenar, a gente sai. Eu vou pagar cada centavo de despesa que dermos. Eu acreditei. Abri os portões da minha fortaleza para o cavalo de Troia. Na primeira semana, eles chegaram com poucas malas. Pareciam humildes. Ajudavam na louça, pediam licença para ligar a TV. Mas aos poucos, a dinâmica foi mudando. A ajuda temporária virou rotina. O por favor virou silêncio. Eu não sabia, mas naquele momento, ao entregar a chave da frente para o meu genro, eu não estava apenas abrindo minha casa. Eu estava assinando minha sentença de servidão. A mulher forte, a empresária respeitada, estava prestes a ser apagada, dia após dia, até sobrar apenas a velha chata que atrapalhava a vida do jovem casal. O táxi parou no sinal vermelho. Olhei para as minhas mãos. Elas ainda eram fortes. Eram as mãos que construíram aquele patrimônio. Eram as mãos que agora tremiam de raiva. Eles acharam que eu tinha ficado fraca só porque fiquei bondosa. Foi o maior erro da vida deles, porque a Solange que vendeu o buffet não morreu. Ela estava apenas dormindo, anestesiada pelo amor materno. Mas o Breno fez o favor de acordá-la com um rasgo de papel no aeroporto. Você já abriu a porta da sua casa para alguém da família e se arrependeu amargamente? A gente faz por amor e recebe ingratidão em troca. Se você conhece essa dor, escreve aqui nos comentários: minha casa, minhas regras. Vamos ver quantas de nós já passamos por isso. Respirei fundo e disse ao motorista: moço, pode acelerar. Eu tenho muita coisa para jogar no lixo antes de anoitecer. Mas antes de chegar em casa e encarar a fechadura, preciso contar para vocês o momento exato em que percebi que tinha perdido o controle do meu próprio lar. Não foi com uma briga. Foi com um objeto, a minha cristaleira. Aquele móvel era a alma da minha sala. E o que eles fizeram com ele foi o primeiro sinal de que eu já não era mais a dona de nada. Aqui está a parte 3. Vamos aprofundar a tensão dentro de casa, mostrando como a invasão não é apenas física, mas simbólica, atacando as memórias e a autoridade da protagonista. Os primeiros meses foram como uma névoa.
Você não percebe que está sendo empurrada para o canto da sua própria vida de uma vez só. É um passo de cada vez. Primeiro, é o controle remoto que some da sua mão. Depois, é a sua poltrona favorita que está sempre ocupada. Quando você vê, está pedindo licença para entrar na sua própria cozinha. A invasão começou sutil. Breno espalhou os cabos de computador pela mesa de jantar. É só por enquanto, dona Solange. Preciso de espaço para pensar, ele dizia com aquele sorriso de vendedor de carro usado. Depois, foram as roupas de ginástica da Larissa jogadas no sofá da sala, as caixas de pizza empilhadas na pia que eu tinha acabado de limpar, o som alto da televisão até de madrugada, me impedindo de ler meus livros. Mas o golpe que me fez perceber que eu tinha virado uma estranha na minha casa aconteceu numa tarde de domingo. Eu tinha uma cristaleira na sala de jantar. Não era um móvel qualquer. Era uma peça de madeira maciça, com portas de vidro curvo e detalhes em laca âmbar, fabricada em 1950. Tinha pertencido à minha mãe. Quando eu era criança, ficava na ponta dos pés olhando as xícaras de porcelana lá dentro, como se fossem joias da coroa. Quando minha mãe faleceu, aquela cristaleira foi a única coisa que eu fiz questão de trazer. Ela não era um móvel, era a presença dela ali comigo. Eu cuidava daquela madeira como se fosse pele. Passava óleo de peroba toda semana. Ninguém tocava nela. Naquele domingo, cheguei do mercado carregando sacolas pesadas, porque, claro, o casal jovem estava muito ocupado dormindo até o meio-dia para ajudar. Quando entrei na sala, o ar fugiu dos meus pulmões. Breno estava encostado na cristaleira. Não apenas encostado. Ele tinha transformado o tampo dela, aquele tampo de madeira nobre e sensível, num balcão de bar improvisado. Havia uma garrafa de cerveja suando, sem porta-copos, deixando uma poça de água gelada formar um anel branco na madeira. Chaves de carro jogadas riscando o verniz. E o pior, ele estava batendo com uma moeda no vidro, no ritmo de uma música irritante, prestes a trincar a relíquia da minha mãe. Breno! Minha voz saiu um grito estrangulado. Larguei as sacolas no chão. Tira isso daí agora! Ele me olhou com tédio, como se eu fosse uma mosca zumbindo. Calma, sogrinha. Que estresse é esse? É só uma cerveja. É a cristaleira da minha mãe. Corri até lá, empurrando o braço dele. Peguei a garrafa. A marca branca da água já estava lá, cravada na madeira, como uma cicatriz. Passei o pano da minha blusa, tentando secar, sentindo as lágrimas de raiva subirem. Eu já pedi 1000 vezes para não colocar nada aqui. Isso é madeira antiga, mancha. Larissa apareceu no corredor, coçando os olhos, com cara de sono. Ai, mãe, qual é o problema agora? Vocês não param de gritar. O problema, Larissa, é que o seu marido não tem respeito por nada. Olha o que ele fez no móvel da vovó. E foi aí que a máscara caiu. Pela primeira vez, a doçura falsa do Breno desapareceu. Ele desencostou do móvel, cresceu para cima de mim. Ele tem quase 1,90 e soltou a frase que ecoou na minha cabeça por meses. Sinceramente, Solange, isso é velharia. Vocês têm um apego a lixo que eu não entendo. Essa casa tá cheia de tralha velha. A gente precisa modernizar isso aqui se quiser valorizar o imóvel. Valorizar o imóvel. Ele falava da minha casa como se fosse um ativo dele. Como se ele já estivesse planejando a venda. Ninguém vai modernizar nada, eu disse trêmula, mas firme. Essa casa é minha. Essa velharia é minha. E se você não sabe respeitar, a porta da rua é serventia da casa. Breno riu. Olhou para a Larissa e disse: Tá vendo, amor? É impossível conversar. A gente tenta trazer uma energia nova, tenta ajudar, e é assim que sou tratado, como um intruso. E minha filha, minha Larissa? Em vez de defender a memória da avó, em vez de defender a mãe que pagava a conta de luz daquele banho quente que ela tomava todo dia, ela suspirou. Mãe, para de drama. É só um móvel. O Breno tá estressado com o trabalho. Custava falar com jeito?
eu fiquei paralisada. O drama era eu defender o que era meu. O estressado era o homem que vivia de graça sob o meu teto. Naquele dia, eu entendi. Eles não eram hóspedes, eram cupins. E estavam roendo não só a minha mobília, mas a minha autoridade. Eu me calei, peguei as sacolas do chão e fui para a cozinha. Mas enquanto guardava o arroz e o feijão que eu tinha comprado, tomei uma decisão silenciosa. Aquela cristaleira não ficaria ali para ser destruída. Dói, não dói? Ver os filhos ficarem contra a gente para defender quem não merece. Se você já sentiu que sua voz não vale nada dentro da sua própria casa, deixa um coração partido nos comentários. Eu preciso saber que não estou sozinha nessa, mas o desrespeito com a cristaleira foi só a ponta do iceberg, porque onde entra a falta de respeito, o abuso financeiro entra logo atrás, de mãos dadas. E foi exatamente isso que começou a acontecer. O dinheiro começou a sumir, e a desculpa era sempre a mesma. É para o nosso futuro, mãe. Aqui está a parte 4. Nesta etapa, aumentamos a indignação do público, mostrando como a exploração financeira foi vestida de oportunidade, tocando no medo universal de perder as economias da vida toda. Dizem que dinheiro não aceita desaforo, mas eu descobri da pior maneira possível que dinheiro de mãe aceita qualquer coisa quando a filha pede com jeitinho. Depois do episódio da cristaleira, o clima na casa ficou pesado, mas eles tinham uma estratégia infalível para me dobrar: a vitimização. Breno mudou o discurso. De arrogante, passou a visionário injustiçado. Ele convenceu Larissa de que o dinheiro da venda da minha empresa, meu suor de 30 anos, não era minha aposentadoria. Na cabeça deles, aquilo era capital de giro da família. Era um recurso ocioso que eles tinham o direito de usar para alavancar o futuro. Começou no supermercado. Parece bobagem, mas preste atenção aos sinais pequenos. Antes, eles compravam o básico. De repente, o carrinho de compras começou a mudar. Eu ia pegar meu café tradicional e o Breno colocava cápsulas importadas que custavam 3 vezes mais. Eu pegava alcatra, ele trocava por picanha nobre. A gente merece, né, sogrinha? A vida é curta, ele dizia, jogando queijos caros, vinhos chilenos e chocolates importados dentro do carrinho. Na hora de passar no caixa, a cena se repetia como um teatro ensaiado. O caixa registrava tudo. A conta batia R$ 1.800, R$ 2.000. Valores que eu nunca gastei sozinha em um mês inteiro. Quando a atendente perguntava: débito ou crédito? Breno apalpava os bolsos, fazia uma cara de espanto e olhava para a Larissa. Putz, amor, deixei a carteira no console do carro. Você tá com o seu? Larissa, claro, olhava para mim com aquela cara de cachorrinho que caiu da mudança. Mãe, você passa? Depois a gente faz o Pix. Eu passava. O cartão tremia na minha mão. E o Pix? O Pix nunca vinha. Se eu cobrava, a resposta era sempre: nossa, mãe, que mesquinharia cobrar comida da sua filha. O Breno tá para receber um contrato grande. Quando cair, a gente acerta tudo. Mas o buraco era mais embaixo. Breno decidiu que precisava de um escritório para gerenciar seus novos negócios. Ele invadiu o quarto de hóspedes, que eu usava como meu ateliê de costura e leitura, e montou uma verdadeira central de operações. Comprou computadores potentes, telas gigantes, equipamentos que piscavam luzes o dia todo. Disse que estava minerando criptomoedas, ou operando na bolsa, ou qualquer nome chique que justificasse ele ficar trancado lá o dia inteiro, gritando com a tela. O resultado chegou pelos correios 30 dias depois. Eu abri o envelope da conta de luz e tive que sentar. Minha pressão, que sempre foi 12 por 8, deve ter ido a 18. R$ 2.400? Eu gritei, lendo o valor. Isso está errado! Deve ter um gato na rede. Fui bater na porta do escritório. Breno abriu, irritado, com um fone de ouvido gigante no pescoço. O calor que saía daquele quarto parecia uma sauna.
O ar-condicionado estava ligado no máximo, 24 horas por dia, para resfriar as máquinas dele. Breno, olha isso aqui! A conta de luz veio o preço de um salário de enfermeira. Ele nem olhou o papel. É o custo operacional, Solange. Para ganhar dinheiro, tem que gastar dinheiro. Essas máquinas aqui estão gerando o futuro da nossa família. O que são R$ 2.000 perto do que vou faturar mês que vem? Então pague. Eu joguei a conta no peito dele. Se gera tanto dinheiro, pague a luz que você gasta. Ele riu, pegou a conta e a amassou, jogando em cima da mesa. Vou pagar. Relaxa. Você é muito ansiosa. Isso atrapalha a vibração da casa. Adivinhem? A luz quase foi cortada. Eu tive que ir na lotérica, escondida, pagar com juros e multa, morrendo de vergonha de ficar no escuro. E assim, mês após mês, minha reserva foi diminuindo. Mãe, preciso de 5.000 para liberar uma certidão. Mãe, empresta 2.000 para consertar o carro, senão o Breno não pode ir às reuniões. Mãe, o computador queimou, preciso de 3.000 urgente ou perco todo o trabalho. Era uma sangria, uma hemorragia financeira lenta. Eu via o extrato bancário descer e sentia um frio na espinha. O dinheiro que deveria durar até o fim da minha vida estava evaporando nas mãos de um homem que brincava de ser empresário e de uma filha que não tinha coragem de dizer não ao marido. Eu tentava conversar com a Larissa, alertar que o poço ia secar. Vocês estão me falindo, filha. Eu não vou ter dinheiro para remédios daqui a pouco. Ela bufava. Ai, mãe, que exagero. O Breno sabe o que faz. Quando estourar o negócio dele, ele vai te dar o dobro. Confia na gente. Você não confia na sua própria família? Essa frase, você não confia na família? É a arma mais suja que existe, porque ela te cala. Ela te faz sentir culpada por querer proteger o que é seu. Eu me sentia presa. Se eu fechasse a torneira, eles brigavam comigo, faziam greve de silêncio, me tratavam como inimiga. Se eu abrisse, eu perdia meu futuro. Eu estava comprando, parcelado no cartão de crédito, um pouco de paz e a ilusão de que ainda era amada. Mas a paz comprada custa caro. E o preço final ainda estava por vir, porque depois de tomarem meu espaço e meu dinheiro, eles decidiram que eu precisava ter uma utilidade prática na casa. Foi quando os bichinhos chegaram, e minha vida virou um inferno de latidos e sujeira. Dinheiro emprestado para parente não é empréstimo, é doação, concorda? Quantas de vocês já emprestaram nome, cartão ou dinheiro para filho e genro e ficaram com a dívida sozinhas? Comente aqui embaixo. Dinheiro e família, negócio à parte. Quero ver se sou a única que caiu nesse conto. O pior não foi perder o dinheiro. Foi perder a dignidade de viver num lugar limpo. Na próxima parte, vou contar sobre o dia em que minha casa virou um canil de luxo e eu fui rebaixada de mãe para faxineira não remunerada. Aqui está a parte 5. Prepare o lenço, porque agora vamos tocar na ferida da ingratidão física e do descaso com a saúde da mãe, algo que revolta qualquer pessoa que tem coração. Eu achava que o limite da humilhação era ver meu dinheiro sumindo. Eu estava enganada. O dinheiro vai e vem, mas a dignidade de viver em uma casa limpa e cheirosa, quando nos é tirada, adoece a alma. O golpe final na minha paz chegou numa tarde de sábado, na caçamba de uma caminhonete alugada. Breno desceu do carro estufando o peito, segurando 2 correntes grossas. Na ponta delas, 2 monstros. Eram 2 mastins napolitanos, cães lindos, mas gigantescos, com aquelas caras pesadas e babando muito. Apresento a vocês, Thor e Zeus. Ele anunciou como se tivesse trazido netos para eu conhecer. Seguranças de elite para a nossa casa. E claro, status, né? Todo empresário de respeito tem cães de guarda. Eu olhei para aqueles animais enormes, que mal cabiam no quintal dos fundos, e senti um arrepio. Breno, pelo amor de Deus, quem vai cuidar disso?
Essa raça come quilos de ração por dia. Eles precisam de espaço. Ele riu amarrando as guias na grade da varanda. A minha varanda, onde eu cultivava minhas orquídeas. Relaxa, sogrinha. Eles são meus. Eu cuido, eu treino, eu alimento. A senhora nem vai notar que eles estão aqui. Mentira. Foi a maior mentira que ele já contou. A fase de lua de mel do Breno com os cachorros durou 3 dias. Ele tirou fotos para o Instagram, fez vídeos mostrando como era alfa e depois o tédio bateu. Ele voltou para o ar-condicionado do escritório e os cães sobraram para mim. Minha rotina virou um inferno. Às 6 da manhã, eu acordava não com o despertador, mas com o cheiro insuportável que invadia a cozinha. Eram fezes enormes, poças de urina que pareciam lagos no piso de pedra mineira do quintal. E quem estava lá, de mangueira na mão, esfregando o chão com água sanitária e cloro até as mãos descascarem? Eu. O cheiro está vindo para a sala, dona Solange. Breno gritava da janela, sem tirar os olhos do computador. Passa um desinfetante mais forte aí. Minha casa, que sempre cheirou a lavanda e bolo assado, passou a cheirar a canil úmido. Minhas orquídeas foram estraçalhadas na primeira semana. Meus vasos de barro quebrados. O silêncio que eu tanto amava foi substituído por latidos graves que faziam as janelas tremerem a noite toda. Fui me isolando. Eu tinha um grupo de amigas, a turma do terço e do café da tarde. Eu adorava receber a dona Cida e a Márcia para comer um bolo de fubá. Parei de convidar. Eu tinha vergonha. Vergonha do cheiro. Vergonha dos pelos no sofá. Vergonha de ter que prender 2 cães que pareciam leões para as minhas amigas conseguirem entrar sem medo. Mãe, melhor não chamar ninguém, Larissa dizia. Os cães estranham gente velha, ficam agitados. Vamos evitar problemas. Gente velha. Ela chamava minhas amigas, e a mim, de gente velha, que incomodava os filhos de 4 patas do marido dela. Mas o fundo do poço tem um alçapão, e eu caí nele quando adoeci. Foi uma gripe forte, daquelas que derrubam a gente na cama. Meu corpo doía como se tivesse sido atropelado. Eu tremia de febre. Minha cabeça parecia que ia explodir. Passei o dia no quarto, encolhida debaixo de 2 edredons, suando frio. Ninguém veio ver se eu estava viva. Ninguém trouxe um copo d'água. Ninguém perguntou se eu precisava de um remédio. Às 2 da tarde, a porta do meu quarto abriu com força. Era Larissa. Ela não trazia uma sopa ou um termômetro. Ela trazia uma reclamação. Mãe, você tá dormindo até agora? Eu abri os olhos com dificuldade, a voz rouca. Filha, eu tô muito mal. Acho que estou com febre alta. Ela bufou, colocando a mão na cintura. Ai, mãe, toma uma dipirona. O problema é que o Breno tá com fome. Ele tem uma reunião importante online às 3 e não tem nada pronto. Os cachorros também estão latindo de fome lá fora. O pote tá vazio. Eu olhei para ela, incrédula. Minha filha, a menina que eu cuidei em cada febre, em cada dor de dente, velando o sono noites inteiras. Ela estava me cobrando o almoço do marido marmanjo enquanto eu queimava em febre. Larissa... Eu não consigo levantar, sussurrei. Faz um esforço, mãe. Pelo menos faz um arroz com ovo rapidinho. O Breno fica insuportável com fome. E o que eu fiz? Mulheres da minha geração foram ensinadas a servir. Fomos ensinadas que o sacrifício é amor. Eu levantei. Tonta, segurando nas paredes para não cair, fui para a cozinha. Enquanto eu fritava ovos com as mãos trêmulas, sentindo o cheiro de óleo me dar náuseas, eu ouvia as risadas vindo da sala. Breno e Larissa estavam vendo um vídeo engraçado no celular. Eles riam, e eu chorava silenciosamente em cima da frigideira. Depois de servir o príncipe e colocar a ração para os monstros no quintal, eu desabei na cadeira da cozinha. Foi ali, com o corpo doente e a alma ferida, que eu percebi. Eu não era mais a mãe. Eu não era nem a sogra. Eu era a empregada doméstica não remunerada.
Eu era a escrava que pagava as contas do senhor de engenho. Eles não me amavam. Eles amavam o conforto que eu proporcionava. Você já se sentiu invisível dentro da sua própria casa? Já sentiu que só te procuram quando precisam de algo, mas quando você adoece, viram um estorvo? Se você sabe o que é chorar escondido enquanto serve quem não te valoriza, deixa um "eu sei" nos comentários. Vamos mostrar que não somos invisíveis. Talvez eles tenham percebido que esticaram a corda demais. Talvez tenham visto o ódio nos meus olhos naquele dia. Porque logo depois veio a proposta. O pedido de desculpas em forma de viagem. A armadilha de Cancún. Aqui está a parte 6. Vamos construir o momento da falsa esperança, mostrando como a carência afetiva pode nos deixar cegos para o golpe que está sendo armado bem na nossa frente. Dizem que o abusador sempre traz flores depois da tempestade. No meu caso, eles trouxeram uma pizza de 4 queijos e um folheto de agência de viagens. Uma semana depois daquela gripe horrível, onde fui tratada pior que os cachorros, o clima na casa mudou da água para o vinho. Literalmente. Breno apareceu na sala com uma garrafa de vinho bom e um sorriso que eu não via há meses. Larissa arrumou a mesa. Coisa rara. E me chamou com voz doce. Mamãe, vem jantar com a gente. Desliga essa TV, vamos conversar. Eu fui. Coração de mãe é uma coisa boba, né? A gente apanha, mas basta um carinho, um olhar mais manso, que a gente já quer acreditar que tudo mudou. Sentei na mesa desconfiada, mas esperançosa. Breno serviu minha taça e fez um brinde. Dona Solange, eu queria pedir desculpas. Ele olhou nos meus olhos, com aquela cara de menino arrependido que ele fazia tão bem. A gente tem estado muito estressado com os negócios. A Larissa anda nervosa e acabamos descontando na senhora. A senhora não merece isso. A senhora é a base dessa família. Eu senti um nó na garganta. Era tudo o que eu queria ouvir. Eu só quero respeito, Breno. Só isso. E vai ter. Ele bateu na mesa, entusiasmado. E para provar que a gente quer virar essa página, nós tivemos uma ideia. Uma segunda lua de mel, só que em família, para reconectar. Larissa abriu o tablet e colocou na minha frente. As imagens eram de tirar o fôlego. Mar azul turquesa, areia branca, coqueiros, piscinas infinitas. Cancún, mãe! Larissa gritou, batendo palminhas. Um resort 5 estrelas, all inclusive. Comida e bebida liberada 24 horas, spa, massagem. A gente merece, mãe. Você merece descansar depois de tudo que trabalhou. Imagina nós 3 lá, esquecendo os problemas? Eu olhei para aquelas fotos. Por um segundo, eu me vi lá. Longe da sujeira dos cachorros, longe das cobranças, sendo tratada como rainha de novo. O sonho era lindo. É maravilhoso, filhos. Mas isso deve custar uma fortuna. Breno coçou a garganta. O sorriso diminuiu um pouquinho, só para dar lugar à seriedade dos negócios. Então, sogrinha, a gente cotou. É alta temporada, pacote de luxo. Ficou em R$42 mil para os 3. R$42 mil. Eu engoli em seco. Era uma fatia enorme do que me restava. É muito dinheiro, Breno. Eu não posso gastar isso agora. Não é gasto, dona Solange. É investimento. Ele se inclinou, segurando minha mão. Investimento na nossa saúde mental, na nossa união. A senhora vai levar esse dinheiro para o caixão? Para que guardar tanto se a gente não vive momentos felizes? O dinheiro volta, o tempo não. Larissa entrou no coro. Mãe, por favor, faz tanto tempo que a gente não viaja juntos, desde que o papai morreu. Vai ser nossa chance de ser feliz de novo. Aquilo foi o golpe baixo. Falar do meu falecido marido, falar de felicidade. Eu olhei para a minha filha. Os olhos dela brilhavam. Eu queria tanto ver aquele brilho de novo. Eu queria tanto acreditar que aquela viagem ia consertar nossa convivência, que ia trazer minha filha de volta para mim. Eu cedi. Não pela viagem, mas pela esperança. Tudo bem, eu pago. Mas é um recomeço, ouviram?
um recomeço de verdade. No dia seguinte, fui à agência. Passei o cartão. 42.000 reais. A gerente me parabenizou, disse que seria a viagem dos sonhos. Saí de lá com os vouchers impressos numa pastinha azul bonita, sentindo um peso na consciência pelo valor, mas uma leveza no coração pela promessa de paz. As semanas seguintes foram de euforia. Larissa e eu fomos ao shopping comprar biquínis, saídas de praia, chapéus. Ela ria comigo, me abraçava, pedia opinião. Breno parou de reclamar da comida. Parecia que a magia do dinheiro tinha exorcizado os demônios da casa. Arrumei minha mala com um cuidado sagrado. Comprei cremes novos, separei meus melhores vestidos. Eu me olhava no espelho e pensava: vai valer a pena. Em Cancún, vamos conversar, vou impor limites com carinho e vamos voltar uma família de verdade. Eu estava tão cega de felicidade que não percebi os cochichos. Não percebi que quando eu entrava na sala, eles trocavam de tela no computador rapidinho. Não percebi que o Breno sorria demais, mas o sorriso não chegava nos olhos. Eu paguei pelo meu próprio calvário. E o pior, eu estava sorrindo enquanto caminhava para ele. A mala estava pronta na porta do quarto, passaporte na bolsa, coração acelerado. Mal sabia eu que aquela viagem aconteceria sim, mas não para mim, e que o preço que eu pagaria seria muito mais alto do que 42.000 reais. Quantas vezes a gente compra a paz? Quantas vezes a gente abre a carteira achando que vai comprar o amor de um filho ou a gratidão de um parente? Se você já caiu na armadilha de pagar para ser amada, deixa um nos comentários. Não tenha vergonha. A gente faz isso porque tem coração. Eu achava que estava indo para o paraíso. Mas a verdade estava escondida numa notificação esquecida em cima da mesa da sala, brilhando na tela de um tablet que, por descuido de Deus ou sorte do destino, foi deixado desbloqueado. Aqui está a parte 7. É aqui que a tristeza vira estratégia. É o momento mais doloroso, mas também o mais libertador, porque a verdade, por mais feia que seja, liberta. Faltavam apenas 2 dias para o embarque. A casa estava numa calmaria estranha, aquela paz elétrica que antecede grandes eventos. Malas abertas na sala, cheiro de protetor solar que a Larissa estava testando, roupas espalhadas. Eu me sentia flutuando. Pela primeira vez em meses, eu não era a chata ou a empregada. Eu era a mãe que estava proporcionando um sonho. Era quase meia-noite. Eu tinha levantado para beber um copo d'água. A casa estava escura, apenas com a luz fraca do poste da rua entrando pela fresta da cortina. Breno e Larissa já tinham ido para o quarto. Passei pela sala e vi o tablet da Larissa jogado no sofá, com a luz da tela ainda acesa, pulsando. Ela devia ter esquecido ligado enquanto via vídeos de roteiros turísticos. Eu ia apenas desligar para economizar bateria. Hábito de mãe, né? Quando uma notificação desceu no topo da tela. Era uma mensagem de WhatsApp. O nome do contato era Tigrão, um amigo de infância do Breno, daqueles que falam alto e contam piadas sujas. A mensagem dizia: Mano, mas tu vai levar a véia mesmo? Cancún com sogra é osso, hein? KK. Eu congelei. Minha mão parou no ar. Eu sabia que não devia ler. Sabia que privacidade é sagrada. Mas algo no meu estômago, aquele instinto animal que avisa quando o predador está perto, me mandou tocar na tela. O tablet não tinha senha de bloqueio imediato. A conversa abriu. O que eu li a seguir fez meu sangue, que sempre foi quente, virar gelo absoluto. A resposta do Breno, enviada minutos antes, estava lá, brilhando no fundo branco do aplicativo. Relaxa, Tigrão. A véia só serve para passar o cartão. O pacote tá pago, já garantiu o nosso luxo. Mas ela não pisa no avião. No aeroporto eu invento uma treta. Digo que deu overbooking ou que ela precisa ficar para cuidar dos cachorros. A passagem dela eu já vou cancelar amanhã e pegar o crédito pra gente gastar em bebida. Ela vai ficar em casa de babá, do Thor e do Zeus. Acha que eu sou otário de levar a mala para atrapalhar minha foda? E a resposta da minha filha, da minha Larissa,
logo abaixo. Amor, não fala assim, tadinha. Mas é verdade, ia ser chato ela lá controlando a gente. Melhor ela ficar. Só não conta pra ela antes, senão ela cancela o pagamento. Deixa pra hora H. Eu li aquilo 1, 2, 3 vezes. Senti uma náusea violenta. Tive que me apoiar no braço do sofá para não cair. Minhas pernas falharam. Não era dor de tristeza. Era dor física, como se alguém tivesse me dado um soco na boca do estômago. A véia só serve para passar o cartão. Babá de cachorro. Não conta antes, senão ela cancela. Eles não estavam me levando para viajar. Eles estavam me levando para o matadouro emocional. Todo aquele carinho, o jantar, o vamos recomeçar, as compras de biquíni, foi tudo teatro. Um teatro cruel e calculado para arrancar os últimos 40 mil reais que eu tinha guardado. Eles planejavam me humilhar no aeroporto. Eles planejavam me deixar para trás, chorando com as malas prontas, enquanto iriam beber champanhe às minhas custas, rindo da velha otária que ficou limpando bosta de cachorro. Olhei para a porta do quarto deles. Estava fechada. Ouvi uma risada abafada lá dentro. Eles estavam rindo. Provavelmente comemorando o golpe. Naquele momento, eu tive vontade de ir lá, chutar a porta, gritar, quebrar o tablet na cabeça do Breno. Tive vontade de acordar a vizinhança inteira. Mas aí... Eu olhei para o espelho do corredor e vi meu reflexo na penumbra. Eu não vi uma vítima. Eu vi a Solange que negociava com fornecedores difíceis no CEAGESP às 4 da manhã. Vi a mulher que enterrou o marido e tocou a vida sozinha. Vi a empresária que nunca aceitou calote. Eu sequei as lágrimas com as costas da mão. Respirei fundo, forçando o ar a entrar nos pulmões. Não, sussurrei para mim mesma. Gritar é o que a vítima faz. E eu não sou vítima. Eu sou a dona do dinheiro. Se eles queriam um show no aeroporto, eles teriam. Mas não o roteiro que eles escreveram. Coloquei o tablet de volta no sofá, exatamente na mesma posição. Apaguei a tela. Fui para a cozinha. Bebi meu copo d'água devagar, sentindo a água gelada descer rasgando. Voltei para o meu quarto, deitei na cama e olhei para o teto. Eu não dormi 1 minuto sequer naquela noite. Enquanto eles sonhavam com margaritas e praias caribenhas, eu passava a noite em claro, montando, peça por peça, o plano mais frio que uma mãe já teve que arquitetar contra a própria filha. Eu ia deixá-los ir até o limite. Eu ia deixá-los sentirem o gosto da vitória. E então, eu puxaria o tapete. Descobrir uma traição dessas vinda de um filho é a pior dor que existe. É como se arrancassem um pedaço da gente vivo. Se você já descobriu uma mentira de alguém que você amava, comente. A verdade sempre aparece. Deus não deixa nada encoberto, minhas amigas. Nada. Ao amanhecer, eu levantei. Fiz o café, coloquei a mesa e quando eles acordaram, eu sorri. Bom dia, meus amores. Ansiosos para a viagem, eu precisava de mais um dia. Só mais um dia útil. Porque antes de ir para o aeroporto, eu tinha uma visita urgente para fazer. O cartório e a agência de viagens. O jogo tinha virado e eles nem sabiam que os dados estavam viciados. Aqui está a parte 8. Este é o momento Mata Hari da Solange. A tensão aqui não é gritada, é sussurrada. É o suspense de dormir com o inimigo e agir pelas costas dele para se proteger. Dizem que a vingança é um prato que se come frio. Mas a preparação dela... a preparação é um prato que a gente cozinha em fogo baixo, mexendo devagar para não queimar. Acordar na manhã seguinte à descoberta daquelas mensagens foi o maior teste de atuação da minha vida. Eu tive que olhar para a cara lavada da Larissa e para o sorriso cínico do Breno e dizer bom dia, sem vomitar. Eu servi o café, perguntei se a mala deles estava fechando. Ouvi o Breno fazer piada sobre eu não esquecer meus remédios de pressão para não dar trabalho no avião. Pode deixar, Breno, eu respondi, cortando o pão com uma força desnecessária. Eu não vou dar trabalho nenhum. Vocês vão se surpreender com a minha disposição.
É assim que se fala, sogrinha. Ele deu um tapa nas minhas costas. Precisei sair de casa. Inventei que ia ao salão pintar o cabelo e fazer as unhas para a viagem. Vai lá, mãe. Fica bonitona. Mas não demora. Temos que despachar as malas amanhã cedo, disse Larissa, sem tirar os olhos do celular. Saí de casa tremendo, mas não fui ao salão. Peguei um táxi e fui direto para o lugar mais importante antes de qualquer guerra, o cartório. Anos atrás, numa época em que eu achava que família era sagrada e inquebrável, eu tinha assinado uma procuração de plenos poderes para a Larissa. Era para emergências, caso eu ficasse doente ou incapaz. Com aquele documento, ela poderia movimentar contas, assinar documentos, até vender bens em meu nome se quisesse. Eu entrei no cartório suando frio. O ar-condicionado estava gelado, o barulho dos carimbos batendo na mesa parecia tiros. Bom dia. Eu quero revogar uma procuração. Agora. O escrevente me olhou, viu a urgência nos meus olhos e não fez perguntas. Quando ele imprimiu o documento de revogação e eu assinei, senti como se tirasse uma corda do pescoço. Está feito, dona Solange. A partir deste segundo, a assinatura dela não vale mais nada em nome da senhora. Paguei a taxa com gosto, mas ainda faltava a segunda parte do plano. A armadilha financeira. Fui até a agência de viagens que ficava dentro do shopping. A gerente Patrícia me recebeu com um sorriso enorme. Dona Solange, veio pegar as etiquetas de bagagem? Está animada? Sentei na cadeira à frente dela. Olhei para os lados para garantir que não havia ninguém conhecido. Patrícia, escute bem. Minha voz baixou um tom. Eu preciso que você faça uma alteração no meu cadastro. Agora. Ela franziu a testa. Alteração? Mas o voo é amanhã. Não é no voo? É na segurança do pagamento. Expliquei a ela, sem dar muitos detalhes sórdidos, que havia uma chance de eu não embarcar por motivos familiares graves e que eu precisava garantir que, se eu cancelasse, o dinheiro não ficasse como crédito para os outros passageiros usarem. Patrícia, se eu chegar no balcão da companhia aérea ou te ligar e disser a frase "o pacote rasgou", você cancela tudo imediatamente. O aéreo, o hotel, o translado. E o estorno tem que voltar para o meu cartão, o mesmo que passou a compra. Não quero carta de crédito, não quero remarcação. Quero o dinheiro de volta na fonte. Ela me olhou assustada. Dona Solange, aconteceu alguma coisa? O genro da senhora parecia tão empolgado. Eu sorri. Um sorriso triste. O genro está empolgado com o dinheiro da sogra, minha querida. Mas a fonte secou. Você pode fazer isso por mim? Travar o sistema para que apenas eu, pessoalmente e com senha, possa autorizar qualquer coisa? Ela digitou furiosamente no teclado. Feito. Coloquei uma trava de segurança administrativa. Sem a sua senha pessoal e a sua presença física ou voz confirmada, ninguém mexe nessa reserva. E se cancelar, o estorno é automático para o cartão titular. Saí da agência me sentindo 10 quilos mais leve. Passei numa loja de departamentos, comprei uma mala nova, barata, só para manter o disfarce. Voltei para casa no fim da tarde. Breno estava na sala, testando a câmera GoPro que ele tinha comprado, provavelmente com meu dinheiro emprestado. Olha aí a viajante, ficou chique o cabelo, hein? Ele zombou. Eu nem tinha pintado, só prendido num coque. Ele nem notou. Ficou ótimo. Eu disse, estou pronta. Naquela noite, enquanto jantávamos a última refeição antes da viagem, eu olhei para os dois. Eles comiam felizes, falando sobre os passeios, sobre nadar com golfinhos. Eles não viam a mãe e sogra ali na mesa. Viam um caixa eletrônico ambulante que seria descartado na primeira lixeira do aeroporto. Eu mastiguei devagar. O medo tinha ido embora. No lugar dele, ficou uma calma gelada, uma certeza absoluta do que eu precisava fazer. Mãe, você separou o passaporte? Larissa perguntou. Está na mão, filha. Tudo está na mão.
fui dormir cedo. Deitei na cama, vestida com meu pijama velho, e olhei para a mala fechada no canto do quarto. Dentro dela não havia biquínis ou saídas de praia. Havia apenas roupas velhas para fazer volume. Eu sabia que não ia embarcar, mas eles não sabiam que também não iriam. Mulher prevenida vale por duas, não é? Quantas vezes a gente deixa documento, senha de banco e cartão na mão de parente por confiança e depois se ferra? Se você já aprendeu que segredo de cofre não se conta para ninguém, comenta aqui embaixo um cadeado. Vamos trancar nossa vida contra os aproveitadores. O dia seguinte amanheceu nublado. O táxi chegou. As malas foram colocadas no porta-malas. Breno estava eufórico. Larissa, ansiosa. Eu estava pronta para o espetáculo final. O palco estava montado. Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos. Aqui está a parte 9. Agora é o momento da virada, a ação pura. É o momento em que a senhora se torna a dona. A catarse que o público tanto espera. A viagem de táxi de volta do aeroporto para a minha casa foi a mais longa e, ao mesmo tempo, a mais rápida da minha vida. O motorista, um senhor simpático que ouvia um rádio de notícias, me olhou pelo retrovisor algumas vezes. Eu devia estar com uma cara estranha. Não de choro, mas de quem acabou de escapar de um cativeiro. A senhora esqueceu o passaporte, dona? Ele perguntou, vendo que eu voltava sozinha e sem malas grandes. Não, moço, eu respondi, olhando a paisagem cinza de São Paulo passar pela janela. Eu esqueci quem eu era, mas acabei de lembrar. Quando o carro parou na frente do meu portão, o silêncio da rua parecia me dar as boas-vindas. Paguei a corrida e desci. Olhei para a fachada da minha casa. As janelas fechadas, as plantas mal cuidadas na varanda. Aquela casa parecia triste, mas ela estava prestes a voltar a respirar. A primeira coisa que fiz não foi entrar. Foi pegar o celular e ligar para o número que eu tinha salvo na agenda como emergência-chave. Seu Cláudio, é a dona Solange. O senhor pode vir aqui agora? É urgente. Preciso trocar o segredo de todas as portas. Todas. Do portão social à porta dos fundos. Pago o dobro pela urgência. Enquanto esperava o chaveiro, entrei. O cheiro de cachorro molhado e mofo me atingiu na sala. As malas deles não estavam lá. Claro, tinham levado para Cancún. Mas o resto... o resto estava todo lá. A vida parasita que eles construíram em cima do meu sacrifício estava espalhada por cada cômodo. Eu não sentei para chorar. Eu fui para a cozinha, peguei um rolo de sacos de lixo preto, aqueles reforçados de 100 litros que a gente usa para entulho, e comecei a faxina. Comecei pelo banheiro. Os cremes caros da Larissa, comprados com meu cartão adicional, os perfumes do Breno, as toalhas molhadas jogadas no chão. Não tive piedade. Abri o saco preto e fui varrendo a bancada com o braço. Pof, 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 tudo caindo lá dentro. Frascos de vidro, escovas de dente, lâminas de barbear. Nada foi organizado. Era entulho. Fui para o quarto de hóspedes, o tal escritório do Breno. O ar-condicionado ainda estava ligado, gastando a minha energia. Desliguei. Olhei para aquela cadeira gamer ridícula, para os monitores, para os fios emaranhados. Despluguei tudo da tomada sem nenhum cuidado. Enrolei os cabos de qualquer jeito. O computador, o teclado mecânico que fazia tec-tec-tec a noite toda, os bonequinhos de coleção. Tudo foi para dentro dos sacos. Eu me senti uma gigante. Cada objeto que eu tirava da minha casa era 1 quilo a menos nas minhas costas. Depois, o quarto deles. Roupas de cama sujas, sapatos espalhados, as gavetas abertas. Eu não dobrei uma peça de roupa sequer. Camisas sociais, vestidos, sapatos de salto, tênis de marca, tudo misturado. Se amassar, problema deles. Se quebrar, problema deles. Eles rasgaram meu coração e minha dignidade. Eu só estava ensacando poliéster e algodão. Quando seu Cláudio chegou, o barulho da furadeira destruindo a fechadura antiga soou como música clássica para os meus ouvidos. A senhora perdeu a chave, dona Solange? Ele perguntou, trocando o miolo da porta da frente. Perdi não, seu Cláudio.
Eu joguei fora a chave velha. Agora, nessa casa, só entra quem eu convido. Com as fechaduras trocadas, faltava o problema final: os cães. Eu não sou uma pessoa cruel. Os bichos não têm culpa da irresponsabilidade dos donos. Liguei para um hotelzinho de animais que tinha serviço de taxi dog. Pode vir buscar agora. São 2 mastins. Vou pagar 3 dias de hospedagem. Depois disso, o dono vai entrar em contato para buscar. Se ele não buscar, autorizo a doação. Ver aqueles 2 cachorros enormes entrarem na van foi um alívio que eu não consigo descrever. O silêncio voltou. O cheiro ruim começou a sair quando abri todas as janelas. Às 4 da tarde, a calçada da minha casa parecia dia de coleta de lixo. Eram 8 sacos pretos enormes, pesados, amontoados ao lado do portão, do lado de fora. Coloquei uma etiqueta de fita crepe em cada um, escrito com pincel atômico vermelho: Breno e Larissa. A vizinha da frente, Dona Márcia, aquela fofoqueira que eu tinha parado de receber, estava na janela, olhando tudo com os olhos arregalados. Eu acenei para ela. Boa tarde, Márcia. Tudo bem? Estou fazendo uma limpeza de energias ruins. Voltei para dentro. Tranquei o portão com a chave nova. O metal frio na minha mão me deu segurança. Tomei um banho demorado, lavei o cabelo, tirei o cheiro de aeroporto, o cheiro de medo, o cheiro de submissão. Coloquei meu roupão mais macio, fiz um chá de camomila e sentei na minha poltrona favorita, que agora estava vazia e limpa. Olhei para o relógio. Eles deviam estar voltando. O voo já tinha partido, sem eles. A ficha devia ter caído no balcão da companhia aérea. A vergonha, a raiva, o desespero de não ter para onde ir. O interfone tocou. Era um toque longo, insistente. Depois, batidas no portão, gritos abafados. Solange! Mãe! Abre esse portão! Que loucura é essa? Eu sorri. Não corri para atender. Bebi um gole do meu chá. Deixei tocar mais um pouco. Eles precisavam aprender que o tempo da Solange serviçal tinha acabado. O tempo agora era meu. Levantei devagar, fui até o interfone, mas não apertei o botão de abrir. Apertei apenas o de falar. Tem coisa melhor do que a sensação de dever cumprido? De limpar a casa e a vida de gente tóxica? Se você teria coragem de colocar as malas na calçada, deixa um nos comentários. Quero ver quem aqui é brava de verdade. A justiça estava prestes a ser servida. E não seria doce, seria justa. Aqui está a parte 10. O grande finale. O momento em que a justiça não é apenas feita, ela é sentida na alma. Aqui fechamos todas as pontas e entregamos a recompensa emocional que o público esperou por 1h30. O interfone continuava tocando, estridente, invadindo a sala recém-silenciosa. Eu conseguia ouvir os gritos do Breno do lado de fora, abafados pelo muro alto, mas cheios daquela arrogância de quem ainda acha que manda no mundo. Abre essa droga, Solange! Meus computadores estão aí dentro! Isso é apropriação indébita! Vou chamar a polícia! Respirei fundo, apertei o botão de falar e disse com a voz mais calma que já tive na vida. Pode chamar, Breno. A escritura da casa está no meu nome. As contas de luz que você nunca pagou estão no meu nome. A única coisa que é de vocês são os sacos de lixo preto na calçada. Do outro lado, ouvi o choro da Larissa, aquele choro manha que funcionou comigo por 30 anos. Mãe, por favor, o que deu em você? A gente perdeu o voo. Fomos humilhados lá no guichê. Disseram que foi fraude. Mãe, abre! A gente não tem para onde ir. Está começando a garoar. Eu fechei os olhos por um segundo. A imagem da minha filha, na calçada, implorando para entrar na casa onde ela reinou como tirana, doeu. Mas a dor do parto passa, a dor da ingratidão. Essa mata se a gente não cortar a raiz. Larissa, eu disse, firme. O hotel fechou. A velha, que só serve para passar cartão, se aposentou do cargo de mãe de marmanjo. Vocês queriam que eu ficasse cuidando da casa, não queriam? Pois bem, estou cuidando.
Estou limpando ela de tudo o que me faz mal. Mãe, foi um mal-entendido. Aquelas mensagens. Era brincadeira do Breno. Ela tentou mentir, desesperada. Não insulte minha inteligência, minha filha. Eu li, eu vi, e principalmente eu senti. Vocês iam me deixar para trás como um cachorro velho. Agora, quem fica para trás são vocês. Houve um silêncio no interfone. Breno tomou a frente de novo, a voz tremendo de ódio. Você é uma amarga, ficou velha e louca. Cadê minhas coisas? Cadê a cristaleira que estava na sala? Eu deixei minha chave do carro em cima dela. Ah, a cristaleira. O momento da justiça poética. Eu sorri, olhando para o espaço vazio na parede da sala de jantar, onde agora restava apenas a marca limpa no chão. A cristaleira, Breno? Aquela velharia que você usava de porta-copos? Fiz uma pausa dramática. Eu vendi. Ouvi um engasgo do outro lado. Vendeu? Aquilo era da família. Era da minha mãe. E para não ver você destruindo a memória dela com seus copos sujos e suas chaves, eu vendi hoje cedo para um antiquário. O colecionador pagou muito bem, aliás. Sabe o que vou fazer com o dinheiro da velharia? Eles não responderam. A respiração deles estava pesada no interfone. Vou juntar com os 42 mil reais que peguei de volta da viagem de vocês. E vou para a Itália, sozinha. Vou comer massa na Toscana, vou tomar vinho olhando para o Coliseu e vou brindar a minha liberdade. Vou fazer a viagem que eu sonhei a vida toda e que vocês tentaram roubar de mim. Você não teria coragem, Breno sussurrou. Já tenho a passagem comprada para a semana que vem. Primeira classe, Breno. Porque, como você disse, a vida é curta e a gente merece luxo. Só que o luxo agora é meu. Desliguei o interfone. Fui até a janela da sala, afastei um pouco a cortina e olhei. A cena na calçada era patética. Breno chutava um dos sacos pretos, furioso. Larissa estava sentada no meio-fio, com a cabeça entre os joelhos, chorando. Começou a chuviscar. Vi quando um carro popular, velho e barulhento, encostou. Era o irmão do Breno. O tal cunhado que mora num puxadinho de 2 cômodos nos fundos da casa da sogra dele. Eles jogaram os sacos pretos de qualquer jeito no porta-malas. Breno entrou no banco de trás, espremido. Larissa entrou na frente. O carro saiu soltando fumaça, levando embora o peso que eu carregava nas costas há 2 anos. Eles não foram para a rua. Família nunca deixa na rua, por pior que seja. Mas foram para a realidade. Vão ter que trabalhar. Vão ter que pagar aluguel. Vão ter que aprender que respeito é a única moeda que garante teto. Eu me virei para a minha sala vazia. O silêncio era absoluto. Não havia latidos, não havia televisão alta, não havia cheiro de desprezo. Caminhei até a cozinha, peguei a garrafa de vinho que eles tinham comprado com o meu dinheiro para comemorar o golpe e me servi uma taça. Sentei na minha poltrona. O chá de camomila já tinha esfriado, mas o vinho estava na temperatura perfeita. Bebi o primeiro gole. Tinha gosto de vitória. Eu não perdi uma filha. Eu me resgatei. Talvez um dia, quando a Larissa amadurecer e entender o valor do suor de uma mãe, a gente possa conversar. Mas vai ser na minha varanda, com hora marcada, e depois ela vai embora para a casa dela. Por que aqui? Aqui mora a Solange. A mulher que construiu um império, a mulher que caiu, mas levantou mais forte do que nunca. A velha que eles acharam que podiam enganar, mas que acabou dando a maior lição de moral da vida deles. A mala para essa Itália já está pronta. E dessa vez, o passaporte está muito bem guardado, dentro do meu sutiã, perto do coração, onde ninguém nunca mais vai colocar a mão sem a minha permissão. Minhas amigas, a história da Solange termina aqui, mas a de vocês continua. Muitas vezes, a gente acha que amar é dizer sim para tudo. A gente acha que ser boa mãe é deixar os filhos passarem por cima da gente. Mas a maior prova de amor que você pode dar, para eles e para você mesma, é impor limites. Não deixe ninguém,
Nem filho, nem marido, nem genro tratar você como hóspede na sua própria vida. Sua casa é seu templo, seu dinheiro é seu esforço, sua dignidade é sagrada. Se essa história fez seu coração bater mais forte, se você sentiu a alma lavada com a atitude da Solange, eu tenho um pedido especial. Escreva aqui nos comentários de onde você está me assistindo e deixe a frase: "Eu sou a dona da minha vida". Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana eu trago uma história nova, uma emoção nova e uma lição de vida para nós, mulheres guerreiras. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima história. Tchau, tchau.